Mas vamos lá. Vamos lá? 2 Reis, capítulo 25, pastora. Vamos lá. Então, no 9º ano do reinado de Zedequias, no 10º dia do 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, marchou contra Jerusalém com todo o seu exército. Ele acampou em frente da cidade e construiu rampas de ataque ao redor dela. Então observe que quem estava reinando agora, nesse período, era Zedequias. Nabucodonosor vem, sitia Jerusalém. Nós vemos ali que ele fica aproximadamente 1 ano e meio, quase 2, em torno de Jerusalém, tá? E porque ele precisava cercar toda Jerusalém, todo aquele território, e não permitir que eles saíssem e nem nada entrasse, a não ser que tivesse a anuência, né, de Nabucodonosor. Ele não conseguia entrar por causa dos muros de Jerusalém, ele não conseguia invadir, entrar num primeiro momento. Tanto é que ele fala que ele começou a construir rampas. E essas rampas, gente, era realmente, se você pegar pedras, né, e colocando pedras, areia, madeira, para fazer uma rampa para tentar transpor as muralhas. Mas não era muito simples, porque enquanto você estava fazendo a rampa, tinha gente lá jogando flecha, dardo. É um troço meio interessante. Tá? Então, acompanhe com a gente o que vai ocasionar esse cerco que faz em torno de Jerusalém. A cidade foi mantida sob cerco até o 11º ano do reinado de Zedequias. No 9º dia do 4º mês, a fome na cidade havia se tornado tão rigorosa que não havia nada para o povo comer. Então, o muro da cidade foi rompido, e todos os soldados fugiram de noite pela porta entre os 2 muros próximos ao jardim do rei, embora os babilônios estivessem em torno da cidade. Fugiram na direção de Arabá, mas o exército babilônio perseguiu o rei e o alcançou nas planícies de Jericó. Todos os seus soldados o abandonaram, e ele foi capturado. Foi levado ao rei da Babilônia em Ribla, onde pronunciaram sentença contra ele. Executaram os filhos de Zedequias na sua frente, furaram seus olhos, prenderam-no com algemas de bronze e o levaram para a Babilônia. No 7º dia do 5º mês do 19º ano do reinado de Nabucodonosor, rei da Babilônia, Neburazadã, comandante da guarda imperial, conselheiro do rei da Babilônia, foi a Jerusalém. Incendiou o templo do Senhor, o palácio real, todas as casas de Jerusalém e todos os edifícios importantes. Todo o exército babilônio que acompanhava Nebuzaradã derrubou os muros de Jerusalém. E ele levou para o exílio o povo que sobrou na cidade, os que passaram para o lado do rei da Babilônia e o restante da população. Então, gente, vamos ver o que aconteceu. Por causa desse cerco, né, houve fome, né, começou a haver, após um tempo, começa a haver fome. E aqui eu quero chamar a tua atenção a uma coisa. O inimigo, ele tem planos pré-estabelecidos acerca de mim, de você. Na verdade, eles são inimigos de Deus que querem atingir. Eles não podem atingir Deus, tem que atingir os filhos de Deus. É sempre assim, quando alguém não pode atingir você e quer fazer o mal a você, ele vai tentar o quê? Atingir os seus filhos. Porque sabe que é um mal dobrado, né, pastor? Afinal de contas, né? A gente sempre fala assim, que faça para mim, mas não faça para os meus filhos. Tá? Então aqui é bem a estratégia do inimigo. O inimigo, ele não, na verdade, ele não tem como atingir a Deus. Deus é inatingível. Então o que ele faz? Atinge Deus indiretamente, atingindo os seus filhos, né, o seu povo. Então agora o que ele faz? Por causa antes de invadir, antes de conseguir invadir, ele começa a causar o que? Fome. Então aqui, por que eu quero chamar a atenção nisso? Porque às vezes as dificuldades que se levantam na nossa vida, elas servem de sinais, pastor. Sinal para quê? Sinal para a gente entender que o inimigo está tentando nos cercar de alguma maneira. Essa dificuldade, às vezes, que você passa, a dificuldade que eu passo, é um sinal de que o inimigo está à espreita. A Bíblia fala que ele está ao nosso derredor, tentando o quê? Uma brecha. Que ele disse que estava tentando fazer uma rampa, né, para nos dragar, coisa e tal. Ou seja, é tempo. E por que isso dá tempo para que a gente se arrependa? Isso dá tempo para que a gente peça socorro. Isso dá tempo para que a gente, né, torne a Deus e clame ao Senhor. Se você for ver, isso até é uma misericórdia que Deus coloca sobre nós. Mas o que a gente vê que o povo faz? Nada. O povo simplesmente fica ali, não busca Deus, não se arrepende, não clama ao Senhor, não chora, não rasga as vestes, não joga cinza na cabeça, questão de humilhação, nada. Oportunidade tiveram, né? Oportunidade tiveram. Até que, realmente, após um tempo, então eles rompem os muros, né? Eles rompem os muros. O exército que está dentro do muro, né, dos muros, e o rei Zedequias fogem, né, ou seja, deixando o povo. Então, você veja, em vez de aquela história de que o capitão afunda com o navio, aqui no caso não se aplicou nisso. É o contrário, ele foge do navio. Ele deixa todo mundo. Deixa,
Ele é capturado, sim, né? Na sua fuga ele é capturado. Tá? O que acontece com Jerusalém? Verso 9 fala assim, incendiou o templo do Senhor e o palácio real, todas as casas de Jerusalém, todos os edifícios importantes. Ele acabou. O inimigo acabou com a cidade, acabou. Tá? Esse exército babilônio terrivelmente derrubou também os muros de Jerusalém, né? que eram as fortificações. Tá? E faz o quê? Defesas, O verso, né? todas as defesas. Sobrou. O verso 11 é o que ele fez com o povo. E ele levou para o exílio o povo que sobrou na cidade. Detalhe, o povo que sobrou na cidade. Né? Porque uma parte já tinha ido. Já tinha vazado. E passaram para o lado do rei da Babilônia e o restante da população. Aqui, eu quero chamar a tua atenção o seguinte. Pastor, lembra que nós estamos vindo de uma sequência de história onde o povo já era escravo no Egito. Uma obra gloriosa de Deus através de Moisés. Deus livrou da escravidão, não sei o quê. E o que a gente vê aqui? Torna a escravidão. Eles de novo sendo cativos. Interessante. E qual que o que a gente identifica que é o grande problema desses cativeiros todos? É a força do inimigo? É a falha de Deus? Não. São as contaminações. As contaminações do povo de Deus que leva ele à escravidão. Porque essas contaminações, essas misturas, levam o povo a se desviar de Deus, né? Tudo aquilo que se faz com que você se desvie de Deus, né? Isso são contaminações. Exatamente. Que nos separam de Deus. E o resultado é esse, né, pastor? Faz com que você torne a ser escravo. Isso mesmo. Então, para se posicionar você, torna você a ser escravo. E é tudo que Deus não quer e nós também lutamos para não acontecer com a gente. Agora nós vamos ver o que mais. Veja bem, ele leva agora o povo, né, exilado. Será que tem mais coisa? O que mais coisa? O que acontece com todo o ouro do templo, as riquezas, né, do povo de Deus? O que acontece? Já estava sendo tirado algo, né? Mas agora vamos ver. Vamos ver. Mas o comandante deixou para trás alguns dos mais pobres do país para trabalharem nas vinhas e nos campos. Os babilônios destruíram as colunas de bronze, os suportes e o tanque de bronze que estavam no templo do Senhor e levaram o bronze para a Babilônia. Também levaram as panelas, as pás, os cortadores de pavio, as vasilhas e todos os utensílios de bronze utilizados no serviço do templo. O comandante da guarda imperial levou os incensários, as bacias de aspersão, tudo que era feito de ouro puro ou de prata. As 2 colunas, o tanque e os suportes que Salomão fizeram para o templo do Senhor eram mais do que podia ser pesado. Cada coluna tinha 8 metros e 10 centímetros de altura. O capitel de bronze no alto de cada coluna tinha 1 metro e 35 centímetros de altura e era decorado com uma fileira de romãs de bronze ao redor. O comandante da guarda levou como prisioneiros o sumo sacerdote Seraias, Sofonias, o segundo sacerdote e os 3 guardas da porta. Dos que ainda estavam na cidade, ele levou o oficial responsável pelos homens de combate e 5 conselheiros reais. Também levou o secretário, o principal líder responsável pelo alistamento militar no país, e 60 homens do povo. O comandante Nebuzaradã levou todos os reis da Babilônia em Riblá. Lá em Riblá, na terra de Amate, o rei mandou executá-los. Assim, Judá foi para o exílio, para longe da sua terra. Nabucodonosor, rei da Babilônia, nomeou Gedalias, filho de Aicã e neto de Safã, como governador do povo que havia sido deixado em Judá. Quando Ismael, filho de Netanias, Joanã, filho de Cariá, Seraias, filho do Netofatita, Tanumete e Jazanias, filho de Maacatita, todos os líderes do exército souberam que o rei da Babilônia havia nomeado Gedalias como governador. Eles e os seus soldados foram falar com Gedalias em Mispá. Gedalias fez um juramento a esses líderes, a seus soldados, dizendo: não tenham medo dos oficiais babilônios. Estabeleçam-se nessa terra e sirvam ao rei da Babilônia, e tudo lhes irá bem. Deixa eu só chamar a atenção que esse Gedalias, ele está reinando sobre Judá, mas está trabalhando já para o rei, como uma espécie de um administrativo do rei da Babilônia. Né? Ele está ali para fazer serviços do rei da Babilônia e não a serviço do Deus Todo-Poderoso. Prova é que ele fala assim, não tenho medo dos oficiais babilônios, são gente boa, né? Ao contrário, estabeleçam-se na terra, sirvam ao rei da Babilônia. E vai tudo bem para vocês. E tudo vai bem, né? Como quem diz, não resistam, não criem resistência, esse tipo de coisa. É sempre assim, né? Quando você não serve a Deus, você vai o inimigo chega assim, não, sirva a mim, vai tudo bem com você. Né? Sirva a mim aqui que vai tudo bem, nada vai acontecer de errado com você. E o pior é que vai tudo bem, porque quem fazia a guerra era o inimigo, né? Agora ele passa, não vou fazer guerra. Ele não vai fazer guerra. E você vai ter aquela falsa impressão... Você pertence a ele.
que olha, tá tudo bem agora, Deus está conosco. Não, na verdade vocês estão longe de Deus. Longe de Deus. Né? Por isso que o inimigo está em paz com você. Exatamente. Não esqueça que sempre quando você estiver em luta, eles até reclamando, eu estou em luta, isso significa que você estava próximo de, ou está próximo de Deus. E o inimigo está se levantando, porque ele, na verdade, não é que ele queira você, ele quer a tua unção, ele quer aquilo que Deus entregou a você e que ele não teve. Ele quer parar, né? Ele quer fazer com que se volte atrás. Exatamente. Vamos lá. Mas no 7º mês, Ismael, filho de Netanias e neto de Elisama, que tinha sangue real, foi com 10 homens e assassinou Gedalias e os judeus e os babilônios que estavam com ele em Mispa. Então todo o povo, desde as crianças até os velhos, inclusive os líderes do exército, fugiram para o Egito com medo dos babilônios. No 37º ano do exílio de Joaquim, rei de Judá, no ano em que viu Merodach se tornou rei da Babilônia, ele tirou Joaquim da prisão, no 27º dia do 12º mês. Ele o tratou com bondade e deu-lhe o lugar mais honrado entre os outros reis que estavam com ele na Babilônia. Assim, Joaquim deixou suas vestes de prisão e pelo resto de sua vida comeu à mesa do rei. E diariamente, enquanto viveu, Joaquim recebeu uma pensão do rei. Né? Que bom. Você viu, mudou o rei lá na Babilônia, né? Esse Évil Merodach, né? E que foi lá, pegou Joaquim que estava na prisão, colocou ele na mesa, né? Deu uma pensão para o rei, olha que coisa boa, né? Indenizou ele até o final da vida dele. Parece algo bom. É que nem, queridos, assim, por favor, entendam a comparação e não entendam pelo lado pejorativo. Mas é como aquela pessoa assim que o sonho dela é se aposentar para ter aquela aposentadoria dela, né? Que é bênção de Deus, não há dúvida, é bênção de Deus. Porém, né, é só isso que Deus tem para você? Um final da vida com uma aposentadoria? Talvez seja aquilo que você queria para a sua vida. Mas será que era o que Deus queria para a sua vida? É aquela falsa segurança humana. Mas e Deus, que é a nossa segurança, que é o nosso provedor, que é aquele que manda o maná diariamente, né, as codornizes, a água da rocha. Então, nós vemos assim que encerra, né, o capítulo 25, a história desse rei Joaquim, aparentemente, né, que ele fica quase que em berço esplêndido aqui, mas na verdade longe e distante de Deus. Então, encerramos o livro. E longe de Deus não tem como nada ir bem. Nada. Pode até parecer por um tempo, né? Porque o inimigo, assim, né, já é dele, por que ele vai incomodar? Né? Mas assim, por um tempo, até pode parecer bem. Exato. Mas nunca vai ser. Então, aqui, na verdade, você vai encontrar também relatos dessa história no livro do profeta Jeremias, porque é a época onde Jeremias se levanta profetizando. Na verdade, já tinha profetizado antes, né? Dizendo que eles iam ser levados cativos da Babilônia. Mas então aqui, Jeremias tem uma atuação muito forte, né? Porque ele precisa posicionar esse povo dizendo, olha, vocês vão ficar 70 anos. No Egito foi 400 anos, 430 anos. Aqui, 70 anos cativos lá na Babilônia, né? Orem por aquele povo, Jeremias fala. Façam suas plantações, estabeleçam suas casas, né? Porque ali é onde vocês vão ficar para que vocês possam aprender, né? Veja, e olha que interessante. Na Babilônia era o berço da idolatria. Então, olha o que Deus faz, porque era o berço de toda a idolatria. O que estava deixando Deus irado era a idolatria do povo dele. Deus leva o povo cativo para uma cidade onde o berço dela é idolatria. Ou seja, então vão estar em casa, né? Justamente o contrário. Deus leva eles lá para ver, né, o que Deus repugna e por que Deus repugna. Então é como se Deus assim, te mandasse para o inferno para você conhecer o inferno, para você não querer estar no inferno. Porque ele falou do inferno e você não compreendeu sobre o inferno. Mais ou menos isso, fazendo aqui uma comparação para você entender. Então agora eles vão ter que passar 70 anos naquele inferno de adoração a ídolos, né, para entender que o que Deus queria era justamente que eles não tivessem lá por causa justamente daquela adoração toda, aquelas... E Deus sempre quis o quê? O seu povo perto dele. Sempre. Só isso. Só estar perto dele. Que nós possamos estar perto dele, que você possa estar perto dele, que juntos possamos caminhar perto dele a cada dia mais, né, e que ele seja o nosso salvação. Eles perdendo sua terra, perdendo sua liberdade, perdendo sua cidade, muito seu mais, templo, seus dinheiros, né, tudo. Seus direitos. Seus direitos. Triste, né, gente? Tudo porque quiseram ter liberdade.
né? Quiser ser livre para defender as suas ideias, adorar o Deus que quisesse. Aí, ó, né? Quem gosta muito da liberdade excessiva, né? Porque fala, nossa liberdade ela é restrita a quem? Ah, Deus nos escraviza? Não, é restrita a nossa obediência a Ele, por amor a Ele. Né? Tá bom? Deus abençoe você, uma boa terça-feira a todos vocês, tá? Nós se vemos na sequência, tá bom? Queridos, como eu disse ontem, nós estamos tirando uma semaninha aqui de replanejamento, nós estamos planejando, tá? Muitas coisas para o segundo semestre, a própria questão das lives também, talvez até mudemos para o Instagram, por causa do Facebook ele está retendo muito, né? As visualizações, a divulgação, vamos tentar fazer um teste no Instagram. Então assim, o que a gente quer sugerir para você? Que amanhã, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, você aproveite esses dias para rever os vídeos que você não viu, né? Os temas que você não assistiu, coloque em dia aí, né, a sua devocional, tá? Então nós não vamos entrar com devocionais novas, né? Quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Nós vamos voltar segunda-feira, e segunda-feira nós já voltamos no mesmo horário, nesse mesmo canal, mas já com uma nova programação, né, para direcionar você que nos acompanha, tá bom? Deus abençoe você. Deus está dando coisas novas, né, para esse segundo semestre, e está sendo rápido. Já surgiu um seminário aí que logo vocês vão saber. Nós faremos um seminário de uma semana, todos os dias, intenso. E Deus tem confirmado tanto que tem mandado, né, até a música, tema, tudo assim, Deus está confirmando. Eu falei assim, é isso, é essa música que eu quero, é isso daqui, isso aqui, e tem vindo assim de maneira sobrenatural mesmo. Então nós cremos que para a segunda quinzena já de julho nós vamos ter muitas coisas novas e poderosas, e você vai poder participar. Então aproveite e coloque em dia aí, né, a tua agenda de devocionais.